Boa tarde, alunos. Essa semana eu não vou poder dar aula ao vivo, que a gente faz, né? Geralmente o encontro nas terças-feiras ao vivo, porque eu vou ter alguns compromissos, então eu estou deixando a nossa discussão gravada só para essa semana, tá? E claramente vocês me procuram aqui no chat do Teams, normalmente para a gente tirar dúvidas, conversar, tá bom? E se for necessário, a gente marca também de conversar por vídeo aqui pelo Teams, tá? Então, vou gravar como se fosse a nossa aula presencial. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela, né? Tá aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, vocês estão vendo aí na tela, né, a minha lousa aqui. Seguinte, continuando o tema que a gente está estudando, né, nós estávamos estudando soluções, concentração de soluções, né, reações em soluções aquosas, a gente vai ver a definição de ácidos, de base. Eu acho que eu percebi, né, que muitos alunos vieram me questionar mais sobre aqueles exercícios que envolvia titulação. Então, eu acho que é interessante eu fazer um exemplo com bastante cuidado aqui, para vocês acompanharem e entenderem bem esse processo, né? Então, na questão da titulação, o que vocês têm que ter em mente é que a gente vai determinar a concentração de uma determinada solução através do processo de titulação, né? Então, pensa nesse exemplo aqui, ó. Qual a concentração de uma solução? Olha o volume da solução aqui, 40 ml de BaOH2, se foi utilizada 84 ml de uma solução de HCl com concentração 0,120 mol por litro para neutralizá-la. Tem uma interrogação aqui no final, né? Bom, então essa é a nossa questão, pessoal. Qual a concentração de uma solução, né? Vamos desenhar aqui ó, o nosso becker. Nós temos um becker aqui, que tem um determinado volume, que é 40 ml, é uma solução que tem BaOH2, tá? E a gente não sabe a concentração. Lembra que a gente representa a concentração dessa solução colocando os colchetes, assim, né? Ó. Então, vou colocar uma interrogação aqui. Nós não sabemos a concentração que está essa solução, tá? Se foi utilizada 84 ml de uma solução de HCl com concentração, então, ó, concentração da solução de HCl que foi utilizada, 0,120 mol litro. Volume da solução de HCl que foi utilizada, 84 ml, tá bom? Esses são os dados que a gente tem no nosso exercício aqui, que a gente está praticando. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Qual que é a definição de concentração? Concentração, né?
número de mols por volume, né? A definição que a gente está usando aqui do exercício, né? Em questão de mols por litro, no caso, tá? Concentração. Primeira coisa, vocês estão vendo que o volume aqui está tudo dado em ml, né? ml, vocês têm que lembrar que 1 ml é igual a 0,001 litro, né? Ou seja, você divide por 1000. Então, 40 ml nada mais é do que 0,040 litros, né? E o 84 é 0,084 litros, tá? Só convertendo aqui para litros para ficar mais fácil para a gente resolver. Agora, vamos olhar aqui para a solução que foi utilizada na titulação de HCl. O que nós sabemos sobre ela? Nós sabemos o volume e nós sabemos a concentração. Pela fórmula, né? Vocês podem ver, vou apontar com o mouse aqui, ó. Pela fórmula, nós sabemos o volume, nós sabemos a concentração. A gente consegue calcular o número de mols de HCl que foi utilizado, certo? Mas antes disso, vamos escrever qual a equação que está ocorrendo nesse processo, né? A gente vai precisar... Deixa eu só conseguir mexer a lousa aqui. Qual que é o processo de neutralização que está acontecendo? Você tem uma solução de BaOH2 em meio aquoso, né? Que está recebendo a solução de HCl também em meio aquoso. E essa neutralização está indo para PaCl2 sólido, né? Que vai precipitar, mais a formação de água. Correto? Ó, só você avaliar aqui a formação dessa reação. Tá? Ó, vocês podem avaliar com calma. Bom, então, primeira coisa, você tem que ver se a sua reação está balanceada, né? Para a gente ver quantos mols que vão estar formando quantos mols de produtos aqui, né? Então, o BA, né, o BAR, tem um desse lado e do outro lado da expressão você tem apenas um também, né? Vou mostrar com o mouse que é mais fácil aqui. BA aqui e BA aqui. O CL, você tem um deste lado e dois do lado de cá. Então, provavelmente você tem que pôr o número 2 aqui, que você vai ficar com 2 hidrogênios e você também tem 2 hidrogênios. Então, faz sentido. Eu vou até mudar a cor aqui para... Opa, não mudou. Mas tudo bem. O número 2 aqui, ó, para balancear o Cl, 2 hidrogênios, oxigênios, você tem um 2 aqui, aqui você tem um só, então eu vou colocar um 2 aqui. Hidrogênios agora eu tenho 4, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos ver, tá certo, né? Todos os átomos estão balanceados. Beleza? Balanceamos a equação, pessoal. Próximo passo. Então, é você interpretar, né? O que está acontecendo aqui no seu processo. 1 mol de BaOH2 com 2 mols, né? Aqui de HCl, está formando 1 mol de BaCl2 e 2 mols de água, né? É isso que está acontecendo. Então, vamos ver aqui. Quando o processo, né, você fez essa neutralização, significa que você seguiu essa relação estequiométrica, né? Então, você consegue descobrir aqui quantos mols de HCl foram utilizados nesse processo, né? Porque você tem a concentração, você tem o volume, vamos descobrir a quantidade de mols de HCl que foi utilizado. Então, usando essa expressão aqui, ó, número de mols de HCl é igual à concentração que era 0,120
né? Que está aqui em cima, vezes o volume. Passo o volume aqui multiplicando, né? Vezes o volume em litros, vezes 0,084. Igual, vamos fazer aqui na nossa calculadora virtual, né? Então, 0,120 vezes 0,084, é isso, né? É. Ok. Ah, deu infração de novo. Isso aqui era um defeito da minha calculadora virtual aqui, que toda vez eu tenho que mudar ela para não escrever em termos de fração para mim, né? Ainda tá. Espera aí, pessoal. Deixa eu lembrar. Não, aqui não. Acho que é aqui, isso. Eu acho que era só aplicar Shift, Setup. Opa, errei de novo. Aqui, Shift, Setup. Eu acho que é o número 1. Vamos ver, 4 dividido por 6. Não, peraí. Não, era o número 1. 2. Não, eu tinha mexido em outra coisa. Então, que o 7 aqui? Não. Só um momento. 2. 1, 6. Ah, era isso. Mudei. Pronto, agora está em decimais aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. 0,120 vezes 0,084, tá lá. 0,01008 mols de HCl foram usados na neutralização, certo? Bom, tá bom. Então, se for aqui, ó, pela relação estequiométrica, 2 mols de HCl neutralizam 1 mol do BaOH2, certo? É o que você tem aqui na sua relação química. Se foi utilizado essa quantidade, eu consigo calcular qual a quantidade de mols de BaOH2 que foram neutralizadas, certo? Então, vamos montar aqui em cima a relação. 1 mol de BaOH2 são neutralizados por 2 mols de HCl, né? O valor que a gente calculou ali, 0,01008 mols de HCl, neutralizaram quanto, então? O nosso X, deixa eu só apagar isso, vai ser igual a 0,01008 dividido por 2, certo? Só passar para cá, para lá, passa dividindo 2, né? Vamos dividir, então, a resposta aqui por 2. Olha lá. 5,04 vezes 10 a menos 3 mols de BaOH2, né? Maravilha. Estou com 3 dígitos, né? 3 algarismos significativos aqui, o que está de acordo com o que a gente tinha, né, nos dados de entrada, também com 3 algarismos significativos, né? Beleza. Essa é a quantidade de mols de BaOH2 que foram neutralizados porque estavam presentes na solução inicial, né? Que tinha esse volume. Então, o que a gente descobriu? Descobrimos a quantidade de mols que a gente tinha na solução de BaOH2. Nós sabemos o volume da solução inicial e a gente quer saber a concentração, né, que estava de mols por volume.
é só você retornar para a equação da concentração. Concentração não é número de mols por volume? Se você tem o número de mols que a gente acabou de calcular e tem o volume 40 ml, você calcula a concentração. Então, vamos lá. Concentração igual número de mols por volume, número de mols que a gente calculou, 5,04 vezes 10 a menos 3, o volume 0,040, é o 40 ml, né? A gente pode escrever a concentração daquela forma que eu mostrei, ó, BaOH2 entre colchetes, né? Que significa a concentração de BaOH2, essa razão aqui. Então, é só pegar esse número, que já está aqui na nossa calculadora, e dividir por 0,04. Quanto deu? 0,126. 3 algarismos significativos, né? Porque o zero à esquerda não conta, então tem 1, 2, 3. Tá de acordo com o que a gente quer. E a unidade disso é o quê? Concentração? Mols por litro, né? Ou se você quiser escrever na forma recomendada pela IUPAC, né? 0,126 mol vezes litro a menos 1, tá? Essa é a resposta desse exercício que eu queria praticar com vocês. Pessoal, agora que a gente reviu essa parte, eu quero discutir com vocês a questão da classificação ácido base das substâncias, né? Lá na videoaula, eles contam, né, com detalhe a parte histórica, né, das classificações que foram sendo desenvolvidas. Essencialmente, o que vocês têm na videoaula gravada é que a classificação clássica, né, a mais antiga, a classificação de Arrhenius, em termos da liberação de íons H+, ou né, íons OH- em solução aquosa, né? Então, conforme maior a concentração de íons H+, numa solução aquosa, mais ácida vai ser aquela solução, tá? Essa ideia de Arrhenius, né? Depois, em 1923, veio a definição de Bronstein-Lowry, né? Que vai ser uma definição mais ampla do que a definição de Arrhenius, porque a definição de Arrhenius ela é restrita ao ambiente aquoso, né? Em água. Bronstein-Lowry consegue definir uma solução ácida, né, a substância ácida e a básica, sem a necessidade de estar no meio aquoso, tá? Então vai ser uma definição mais ampla aqui, que engloba as definições de Arrhenius, né? Então, Bronstein-Lowry é uma teoria maior, né? E também é citado na videoaula a definição de Lewis, em termos da doação de pares de elétrons, né, numa reação, tá? A gente vai, no nosso curso inicial aqui, focar, né, no Arrhenius e na de Bronstein-Lowry, né? E você vai ter que saber fazer identificação de qual substância ácida, né, qual substância básica, trabalhar com as escalas de pH, determinar a concentração de íons H+, sabendo, por exemplo, o pH, né, se está ácido, se está básico, da sua solução, tá? Então, vocês têm que ter isso em mente, ó. Arrhenius. O que é uma substância ácida?
é quando em solução aquosa libera, deixa eu fechar aqui, libera íons H+, né? A substância ácida. E a base? A base em solução aquosa libera íons hidroxila OH-. Essa definição de arrênios, né? E vou escrever aqui também a definição de Brostrom-Lowry, onde o ácido é quem doa um próton e a base vai ser quem recebe um próton, né? Aqui é baseado, então, no H+, né? Bom, então, a primeira coisa que vocês veem lá na videoaula, né, que o professor pratica com vocês, é justamente você saber fazer a identificação de um ácido de Brostrom-Lowry e de uma base de Brostrom-Lowry, né, em um determinado processo. Por exemplo, vamos pensar nesse caso aqui para ficar claro para vocês. NH3 mais H2O. Né? H2O. Em equilíbrio. NH4 mais aquoso mais OH menos aquoso. É isso. Vamos pensar nessa situação, né? Como que eu faço para fazer a identificação, né? Como vocês viram aqui que eu escrevi aqui em cima, a substância, o ácido, vai ser quem doa um próton, né? Então, vamos olhar aqui para essas duas. O que está acontecendo aqui com a amônia NH3 aqui no começo? E o que acontece com ela aqui do outro lado da reação? Vocês estão vendo que, ó, peraí, deixa eu aumentar. Ó, daqui eu estou vindo para cá, né? Vocês percebem que ela está Opa, escrevi errado. Recebeu H+. Esse vermelho, não sei se dá para enxergar bem aí. Recebeu H+. Vocês conseguem ver que tem um H+ extra aqui desse outro lado? Se ele recebe um próton, né? Pela definição, ó, o que é a amônia? É uma base, né? Ó, quem recebe o próton, como vocês estão vendo aqui em cima, é uma base. Então, aqui a gente já fez a identificação. Esse primeiro composto é uma base de Brostrom-Lowry, tá? Fizemos a identificação do primeiro. Agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pronto. Vamos lá, outra cor. Agora vamos avaliar aqui com a água. O que acontece com ela? O H2O. Quando eu vou lá para o outro lado, ó, vou colocar daqui, ela vem para cá, certo? O que aconteceu com a H2O? Vocês conseguem perceber, ó, que ela tinha 2 hidrogênios, né, um oxigênio, aqui veio para OH-. Ou seja, ela perdeu
um H+. Né, ó. Tá vendo que a carga foi para negativo? Menos, né? Estava neutro, né? H2O foi para OH. Perdeu um próton H+. E pela definição, quem doa, né? Quem doa ou quem perdeu, né? É a mesma coisa. Quem doa um próton é um ácido. Então, por essa definição de Bronsted e Lowry, a água aqui nessa situação se comporta como o meu ácido de Bronsted e Lowry, tá? Eu fiz a minha identificação, tá vendo? Ó, aqui do lado, né, do esquerdo da minha reação, eu identifiquei quem é a minha base, identifiquei quem é meu ácido. E aí o que vocês têm que saber é que nos produtos, quem se da base, né, foi para o outro lado, no outro lado a gente chama de ácido conjugado. Então aqui, ó, o H4+, ele não era uma base desse lado? Quer dizer que aqui do outro lado, ela é o ácido conjugado de Bronsted Lowry. Tá bom? Então, quem é ácido vai para. Quem é base vai para ácido conjugado, e quem é o outro, né? E quem era o ácido vai para a base conjugada. Aqui, o OH- é a base conjugada de Bronsted Lowry. A gente coloca às vezes assim, né? B.L. Bronsted Lowry. Tá? Então é sempre assim. Você conseguindo identificar, você identifica todos, né? Porque base está ligado com o ácido conjugado e o ácido do lado de cá está ligado com a base conjugada, tá? Por que que é importante, pessoal, vocês saberem fazer essa identificação? Porque essa identificação de quem que se comporta como o ácido de Bronsted Lowry, quem se comporta como a base de Bronsted Lowry, vai te dar informações sobre o sistema depois, tá? Vocês vão ver que sabendo quem é o ácido mais forte, você vai saber para que lado essa equação está deslocada, né? Quer dizer, você vai formar bastante produtos ou não, vai ser muito difícil formar os produtos. Então, essa informação vai vir, por exemplo, sabendo fazer essas identificações, tá? Primeiro, na lista de exercícios, vocês vão ver que vai ter vários exemplos para vocês treinarem essas identificações. Quem está se comportando como o ácido de Bronsted Lowry, quem é a base, né? Quem são os ácidos conjugados, as bases conjugadas, tá? Vamos para vocês praticarem, ó. Vou resolver mais uma aqui. Deixa eu pegar o branco de novo. Na lista 3, vamos fazer o exercício 5A. Então, você tem lá HSO4 menos aquoso. Acho que eu expandi muito aqui, né? Opa, deixa eu apagar, fica melhor, né? Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Exercício 5, letra A da lista 3. Então, você tem o HSO4 menos aquoso mais OH menos aquoso em equilíbrio. Ai, não coube de novo. Espera aí, pessoal. Deixa eu apagar minha lousa aqui. Aí eu consigo... Tô ficando bom nesse negócio aqui, ó. Consigo recortar, trazer para cá. Beleza. Ó. Então, aqui eu apago. Aquoso, beleza. Então, tinha esse lado da equação, está em equilíbrio com H2O líquido mais
SO4, 2 menos aquoso. É isso. Tá aqui. Bom, vamos lá. Vamos identificar quem são os ácidos e as bases de Bronsted-Lowry, tá? Então, a primeira coisa, vamos olhar para esse primeiro aqui, o HSO4-. Quando ele vai lá para o outro lado, né, aqui no final, o que aconteceu com ele? Tá vendo que ele perdeu um H? Perdeu o próton? Então, você vem, né, vamos lá, vamos fazer de vermelho, vou aumentar aqui para ficar fácil para vocês enxergarem. Ele daqui veio para cá, né? E ele, você escreve aqui para você não se perder, né? Perdeu o próton H+, né? Ou doou o próton H+, né? Depende da expressão aí que você quer utilizar. Tá bom, então a gente já sabe. Quem doa é o quê? Quem doa próton, né? É o ácido de Bronsted-Lowry. Tá? Identificamos o ácido. Se a gente identificou o ácido, o que você já sabe que é o que ele se transforma? Como eu disse, o ácido, do outro lado, ele é a base conjugada de Bronsted-Lowry. Tá? Coloquei BL ali para abreviar o nome. E o que o outro deve ser? Vamos verificar, né? O OH-, ele está indo para a água, né? Para H2O. E vocês concordam que ele ganhou o próton H+, né? Estava com carga negativa, tinha só um hidrogênio, agora tem H2O neutralizado, quer dizer, ganhou o próton H+. Perfeito? Ou seja, desse lado aqui, se ele aqui ganha, ele é a base de Bronsted-Lowry. E se esse lado é a base, a água aqui, líquida, nada mais é do que o ácido conjugado de Bronsted-Lowry. Tudo bem? Muito bom, né? Então tá bom. Então o exercício 5, acho que o exercício 4 da lista, vocês conseguem praticar muitos dessas identificações. Então façam eles com calma, né? E venham conversar comigo qualquer dúvida, tá, pessoal? Eu preciso mostrar também para vocês. Deixa eu apagar a lousa aqui, né? Bem mais fácil apagar a lousa aqui nesse modo digital, né? Olha que beleza. Nem suja a mão pode disso. Vamos lá. Tá aqui, cor branca. Eu também quero discutir aqui com vocês a questão da escala pH, né? Então, escala de pH. Se vocês lembrarem aí da definição pela videoaula, a escala pH é definida por isso daqui, ó, menos o log da concentração de íons H+, certo? Essa é a expressão matemática que define a escala de pH, tá? Eu sei que muitos alunos têm dificuldades com logarítmicos, né? Então, eu quero fazer uma revisãozinha para vocês perderem o medo, né, do log. Então, lembrem do seguinte, ó, log é uma expressão matemática, né, que a gente escreve dessa forma aqui. Por exemplo, log de x, de um número x, vou colocar entre parênteses aqui para ficar bem identificado, né? Ele é igual a um determinado valor.
por exemplo, você pode vir aqui na sua calculadora, ó, vocês estão vendo o log aqui, né? Cliquei no log, né? Por exemplo, log do número 5. Coloco igual, ó, ele dá um valor aqui, ó, 0,69, tá? Então, o log calcula, vamos ver, log de 10. 1, olha só que curioso. Vamos lá, log de 45. Beleza, deu um valor, tá? Então, tá aqui. O que vocês têm que lembrar, eu vou colocar aqui que o log é igual a y. Que essa expressão aqui tem propriedades, né? Vocês devem lembrar que os logarítmicos têm as suas propriedades, de como você manipula ele, mas tem uma coisa que vocês têm que lembrar bem, que a gente não escreve geralmente, mas o log, ele tem uma base, né? Ele tem um númerozinho, que seria a base dele. O log, a base é 10, né? O log pode ter bases diferentes. Por exemplo, o ln aqui na sua calculadora, ó, deixa eu mostrar para vocês. ln também é um logaritmo, tá? A gente escreve assim, ó, ln. Só que o ln, ele é na base e, que é o número natural. Também tem aqui na calculadora, ó. Você tem que, para usar as funções que estão em amarelo aqui na calculadora, você tem que clicar nesse botão Shift, né? Aí ele entende que você está querendo o amarelo aqui, ó. Tá vendo que tem um Ezinho? Então eu clico aqui, é E. Se eu colocar igual, né, ó, no caso ele calculou E da resposta, né? Espera aí. E... Não, tem outra forma de eu escrever ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É só fazer E elevado a 1, né? E elevado a 1 vai ser o valor do número E, né? Porque elevado a 1... Então, o E, ele é tipo o número π, né? Esse número, o número natural, né? Niperiano. Ele vale 2,718228, vocês estão vendo aqui. É tipo o número π, né? O π não é 3,1415 e assim vai. Esse E, ele é chama número natural, né? Ele é um número que vai para infinito aqui também, 2,71 praticamente. E ele é muito útil em diversas situações, tá? Na matemática, na química, na física. Então, o logaritmo natural é algo que vocês provavelmente vão encontrar em algum momento, né, em algumas situações. Mas aqui na escala de pH, a gente está trabalhando com log na base 10, tá? O ln, você lembra que é na base E. Então, se fosse isso daqui, ó, que significa esses logaritmos aqui? Isso eu quero que vocês lembrem, hein, ó, que esse elevado a esse é igual a esse. Quer dizer, 10 elevado a y é igual a x. Isso aqui, ó. Isso aqui você tem que lembrar, tá? Que log de x é igual a um número. A base dele elevado a esse daqui é igual ao número que está aqui dentro. Ou seja, 10 elevado a y é igual a x, tá? Isso todo mundo tem que lembrar. Ou seja, se você soubesse o y, né, você pode calcular assim, ó, 10 elevado, né, no caso é esse aqui, 10 elevado ao y. Vamos supor que o y é 2. 2. Vai dar, clique em igual, 100. Então, o x é 100. Se o x é 100, eu posso calcular aqui, ó, log de 100 tem que dar quanto? Log de 100 tem que dar 2, que é o valor que eu tinha colocado para y. Ou seja, isso daqui, né, e isso daqui estão vinculados, né? Só mostrando aqui o ln, né, da minha revisãozinha, vocês não vão usar nessa parte do nosso curso, tá? Mas acho que é legal vocês saberem. Esse elevado a esse é igual a esse. E elevado a y é igual a x, né? Você também poderia fazer qualquer análise com logaritmo fazendo assim, ó. E elevado, vamos escolher o y igual a 2 de novo. E elevado a 2, 7,389, né? Tá dando x aqui. Então, se eu fizer o ln desse valor aqui, tem que voltar para 2, né? Então, ln desse valor, que é na calculadora, acho que vocês sabem, né? Quando você quer usar esse valor, você clica aqui nesse, ó, answer, resposta, né?
Você está calculando o ln deste valor aqui. E, ó, deu 2 de novo, tá? Então, tá certo. Então, isso aqui foi só para vocês lembrarem, né, dessa propriedade básica dos logaritmos. Não se preocupa com o logaritmo niperiano, né, do número natural. Foi só para revisar. Mas esse lado aqui é bom todo mundo ter esse domínio, essa compreensão do que significa o logaritmo. Você entendendo isso, vai facilitar a sua vida para trabalhar com os números na escala de pH, tá? Então, vamos lembrar. Escala pH é uma escala, tá aqui, né, ó, que vai de 0 a 14, certo? Aqui no meio você tem o 7, aqui a gente considera, né, ácido, aqui base, aqui no 7 é o pH neutro, e essa é uma escala de pH que está relacionada, pessoal, com a concentração de íons H+ na sua solução. Tá vendo? Ó, pH, essencialmente, é uma escala log, né? Está em log, mas aqui é só uma questão matemática, mas está relacionado com a concentração de íons H+. A gente sabe que quanto mais íons H+ a gente tem na solução, mais ácida é aquela solução, tá? Então, a concentração, né? Quanto você tem. Então, tá bom. Então, existe, né, no laboratório de química, existe medidor de pH, certo? Você tem como estimar pela cor, né? Tem tudo aquilo que a gente viu nas videoaulas, mas a gente tem equipamentos também que medem o valor de pH, né? Você tem tipo um multímetro, assim, ó. Tem uma telinha, e tem um fio, que está a sua solução. Vamos ver. Está aqui. Você entra com o seu sensor aqui na sua solução, no que está no seu becker, aperta o botão lá para ele medir o valor do pH. E vamos supor que ele mediu para você 2,78 de pH, tá? Bom, se você olhar aqui para a sua escala, você está mais ou menos aqui, né? 2,78. Você sabe, então, que você está numa situação ácida, certo? Beleza. E vamos supor que eu pergunto para você o seguinte: qual a concentração de íons H+ na solução? Ó, sabendo o pH, sabendo que pH é 2,78. Como que você calcula a concentração de íons H+? Lembra que concentração a gente costuma representar os colchetes assim, né? Então, você tem que usar a definição do log, né? Se você olhar ali a expressão que eu usei antes, é menos log da concentração de H+. Você tem que usar isso daqui. pH 2,78. Então, ó, vou trocar de lado aqui a equação. Log da concentração de íons H+ é igual a menos 2,78. Olha o que eu fiz. Eu passei o menos para o outro lado, né? Eu troquei as duas equações de lado aqui e passei o menos para esse daqui, tá? Para ficar parecido com o que eu tinha escrito aqui para vocês, né? Ó, log igual a alguma coisa. Aí vocês lembram disso daqui, ó. O 10, né, que fica invisível, né? Que log é sempre base 10, né? Log G, L, G, O. L, O, G, né? 10 elevado a esse é igual a esse. Então, vamos lá. A gente estava aqui. Aqui, ó, só você enxergar que você tem esse 10zinho aqui, né, da base. Então, 10 elevado a menos 2,78 é igual a
concentração de íons H+. Tá vendo? Né? A base elevado a esse é igual ao que eu tenho aqui em cima. Tá? Aqui só está escrito ao contrário, né? Se eu quero saber a concentração de íons H+, é 10 elevado a menos 2,78. E isso a gente consegue fazer na calculadora tranquilamente, né? Você vem aqui na calculadora, ó, 10 elevado tem essa função amarela aqui, ó. Que eu clico Shift, clico aqui, tá vendo que aparece 10 elevado a alguma coisa? Menos 2,78, fecha o parênteses. Treinem usar a calculadora, tá, pessoal? Quem não tem prática, trabalhar com log, a coisa mais fácil é você fazer conta errada. Então, treinem, trabalhar com calculadora científica. Quem quiser instalar essa calculadora virtual aqui, me pede depois aí no chat que eu mando o link para como instalar ela, tá? Mas está aqui o cálculo, ó. 1,659 vezes 10 a menos 3. Como isso é concentração de íons H+, isso é mol vezes litro a menos 1, né? Ou mol por litro, tá? Tudo bem? Acho que vocês estão entendendo, né? E vamos supor agora a situação inversa, né? Aqui você calculou a concentração de íons H+, sabendo o valor do pH, né? Agora vamos supor a situação inversa. Eu sei a concentração de íons H+, e eu quero calcular o valor na escala pH. Então, ó, vou apagar minha lousa aqui. Vamos fazer assim, ó. Vou apagar aqui, ó, o medidor. Ah, agora a gente não está medindo. Deixa eu apagar isso aqui também. Vamos fazer a seguinte situação. EC, opa, espera aí que a minha tela. EC, a concentração de íons H+, é igual a 1,4, deixa eu apagar, 1,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração. Qual o valor na escala pH? Vamos lá, você tem que usar a definição novamente, né? pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Agora está mais direto, né? pH é igual a menos log de que valor? Você substitui esse valor aqui dentro, 1,4 vezes 10 a menos 5, tá? Basicamente, substituir aqui o valor da concentração. Como que eu faço essa conta aqui na calculadora? Tomem cuidado, pessoal. Lembra de colocar os parênteses. Porque, por exemplo, log de 1,4 vezes 10 a menos 5 é uma coisa. Log de tudo isso aqui dentro, 1,4 vezes 10 a menos 5, vai dar outro valor. Então, às vezes a pessoa está usando calculadora do celular, né? Uma calculadora simples, ou uma calculadora científica. Então, é muito fácil você errar essa conta, porque cada calculadora às vezes assume que o parênteses está numa posição diferente. Então, quer calcular certinho? Faz numa calculadora científica, ó, menos, tá aqui o menos, né? Log, tá aqui o log, abre parênteses, já abriu parênteses aqui para mim, né? 1,4 vezes, né? 10 a menos 5. Eu posso escrever 10 elevado, opa, coloquei errado aqui. Cadê o elevado? Esse aqui, né? Esse amarelo aqui, ó. 10 elevado. Não, espera aí que ele errou. 10. Esse aqui, né, pessoal?
Esse aqui é o elevado, ó. 10 elevado a menos 5, fecha parênteses, 6, ó, eu não consigo mostrar a equação inteira, mas, ó, eu escrevi menos log, tudo isso aqui dentro do parênteses. Você dá um ok e ele deu aqui pH igual 4,85. pH não tem unidade de medida aqui na frente, né? É direto um número. 4,85. Ou seja, se a gente for lá na nossa escala, essa solução estaria por aqui, né? 4,85 mais ou menos nessa posição. Você estaria para cá, para o lado ácido, né? Seria uma solução ácida. Deixa eu só mostrar, né, os erros que vocês podem cometer. Ó, aqui nessa conta, vamos supor que você coloca menos log de 1,4 e depois você coloca o 10 a menos... Opa, aqui. O vezes 10 a menos 5. Vocês viram o que eu fiz de errado? Ah, esse aqui que eu consigo mexer para cá e para lá, né? Não era ali. Tá vendo? Eu coloquei o log de 1,4 e coloquei o 10 a menos 5 para fora, né? 10 a menos 5 está para fora. Vamos ver quanto vai dar? Ó, deu uma coisa nada a ver, pessoal. 1,4 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Não, Então, tomem bastante cuidado com isso, que eu sei que muito aluno erra isso em prova, na lista de exercício, às vezes perde tempo, sendo que tinha que colocar tudo dentro do parênteses. Usem bastante a calculadora para vocês praticarem isso e não errar. Bom, aí na lista de exercícios, tem vários exercícios para vocês praticarem essas questões. Assistam a aula com calma, né, de novo. E dúvidas, vocês me procurem, tá bom? Nos vemos, então, na semana seguinte, né? Terça-feira da semana que vem. Aí eu vou estar com aula ao vivo mesmo, tá, pessoal? Só essa semana que realmente eu não ia conseguir conectar com vocês na terça-feira, tá? Mas eu estou sempre aí no chat do Teams, né? Para conversar, para tirar dúvidas, é só me procurar. Bom, um abraço para todo mundo, boa semana para todos, se cuidem e até a próxima.